everybody. How are you? I'm fine, thanks. Bom, pessoal, nesta aula nós vamos enfocar um assunto que não aparece diretamente em livros. A gente vê muitos exemplos e muitas vezes o aluno acaba confundindo. Como devo proceder quando eu tenho dois verbos juntos? Por exemplo, vocês já aprenderam a conjugar o verbo to be. Então eu digo, I am Adilson, I am fine, how are you? Ok? Mas e quando a gente tem dois verbos? Exemplo de um verbo, I like music. Mas e se eu gostar de algo e esse algo for um verbo? Vou dar uma dica para vocês. Sempre que tivermos dois verbos juntos, nós vamos conjugar o primeiro verbo, ou seja, colocá-lo no presente, passado, futuro, etc. E vamos manter o segundo verbo no infinitivo. Lembram-se do infinitivo? To mais verbo. Então isso é uma regra geral na língua inglesa. Eu gostaria de fazer uma análise com vocês no nosso quadro, para quem é mais visual, ter condições de internalizar a informação. Let's go with me? Então se a gente analisa, pessoal, olha só. I want my book. Então veja que aqui nós temos um primeiro verbo, want, e nós não temos um segundo verbo. Então conjugação normal, simple present. Eu quero meu livro. Entretanto, observe a segunda frase. She wants her book. Então, ela quer o livro dela. Eu tive uma variação. Want virou wants. Isso se deve ao fato de que estamos falando de very good. Terceira pessoa do singular. Excellent. Agora eu vou analisar com vocês um outro exemplo para a gente ver dois verbos juntos. Let's go! Então, olha só, pessoal. Verb plus verb. Verbo mais verbo. Então, voltando ao que eu disse a vocês primeiramente, no exemplo que nós vamos analisar agora, nós vamos ter o primeiro verbo conjugado e o primeiro sendo mantido no infinitivo. To mais verbo. Let's pay attention. Então, olha só. First verb fica no presente, passado, futuro, etc. Second verb. Ele vai ficar no infinitivo. Lembrando, infinitivo em inglês é o verbo com o to antes. Let's analyze. I want to go. Então, ó, querer está aqui no simple present, go, ir, no infinitivo. She wants to go. Eu queria mostrar para vocês a variação que houve com o verbo want, I. She wants. E o segundo verbo sempre no infinitivo. Ok, but pay attention. Para alguns verbos, nós não vamos usar primeiro verbo conjugado, mais segundo verbo no infinitivo. Nós vamos usar o que chamamos de forma base. Vamos recapitular rapidamente o que é forma base? Forma base é quando você tem o verbo no infinitivo, por exemplo, to go, to study, e você tira o to. Você tira esse to por quê? Porque você simplesmente quer facilitar ou porque o verbo exige que você não use o infinitivo completo, vamos dizer assim. Exige que você use a simple form, base form, que seria infinitivo sem to. Vamos dar uma analisada no exemplo? Let's go! Bom, então para alguns verbos, como eu acabei de falar, infinitivo, verbo mais infinitivo sem to, verbo mais base form, forma base. O que é forma base? É o infinitivo sem o to. Exemplo, to go, go. To be, be. Vamos analisar mais um exemplo? Um caso típico, pessoal, em que você conjuga o primeiro verbo e usa o segundo na forma base, é quando você tem verbo auxiliar. Lembra-se? Se eu digo, do you like music? O primeiro verbo está conjugado no presente, o auxiliar, que vem primeiro. Esse verbo aqui, ó, like, ele não está conjugado no simple present, como muita gente pensa. Na verdade, ele está usado no infinitivo, só que eu tiro o to. Por que eu tiro o to? Porque quando eu uso um verbo após um verbo auxiliar, eu devo usá-lo na forma base, que seria o quê? Infinitivo sem to, alright? Analisando o segundo exemplo, e se eu mudo isso? Às vezes você não percebeu que aqui houve conjugação em presente porque o verbo não está na terceira pessoa. Observe se nós temos she. She, eu não vou usar do, eu uso does. Mas por que eu não coloco do
no primeiro verbo e coloco o S no segundo verbo? Muito simples. Não é porque eu não possa indicar a terceira pessoa duas vezes. Não é porque eu seja obrigado a usar a terceira pessoa no verbo auxiliar, como até alguns livros trazem. A coisa é muito mais simples e mais direta. É porque quando eu tenho dois verbos juntos, eu conjugo o primeiro, veja, do, does, e o segundo eu coloco no infinitivo. Então teria que ser to like, mas após verbos auxiliares, eu tenho que usar a forma base, que é infinitivo sem to. Tá vendo que tudo é questão de lógica, pessoal? Take our material, take a look, study hard, have fun. Bye bye.